Nesta aula damos continuidade à semiologia renal básica com o tema achados clínicos, agora parte 2. Relembrando a aula anterior, onde foi dada uma introdução sobre o assunto insuficiência renal, a insuficiência renal crônica ela é representada por um declínio gradual da função renal durante meses ou anos. E é muito importante o fato de que ela permanece assintomática nos estágios iniciais. E, em alguns casos, pode, inclusive, só apresentar manifestações clínicas nos estágios bem avançados. Pode ocorrer proteinúria persistente ou alteração da morfologia renal na evolução da doença. Um achado clínico quase sempre presente e de relevância é a hipertensão arterial, presente na maioria dos casos e normalmente se agravando com a evolução da insuficiência renal. Quando há sinais e sintomas de uremia presentes, significa que o estágio da doença já está muito avançado. Vamos voltar a falar sobre a uremia nos próximos slides. Na IRC, os sintomas que aparecem lentamente são inespecíficos quando começam a surgir. Eles só vêm a se apresentar mais evidentes quando cai muito a taxa de filtração glomerular, como aqui nessa especificação, abaixo de 5 a 10 ml por minuto, sendo que o normal é um valor maior ou igual a 90. A síndrome urêmica, que fizemos uma pequena consideração no slide anterior, diz respeito a sinais e sintomas quando há acúmulo de toxinas urêmicas e produtos residuais do metabolismo no organismo. Então teremos um quadro de maior gravidade, com distúrbios metabólicos, sintomatologia neurológica. Aprofundando mais os achados clínicos na insuficiência renal crônica, observamos que temos sintomas gerais, como astenia, anorexia, náuseas e vômitos, que são bastante inespecíficos. Irritabilidade, déficit cognitivo, insônia, pernas inquietas, parestesias, espasmos musculares e câimbras. Então, são todos sintomas gerais que vão se tornando um pouco mais específicos na evolução da doença, mas insistindo que não costumam aparecer nas fases iniciais da doença renal crônica. Pode ocorrer um prurido generalizado, como na insuficiência renal aguda, e sem rash cutâneo. Alguns chamam de prurido cinematéria. O paciente vem com a queixa de prurido difuso e você não encontra lesões visíveis. Existem manifestações endócrinas da doença renal crônica. Dentro deste grupo destacam-se a diminuição da libido e irregularidade menstrual. Muito importante considerar que nos diabéticos, aqueles que usam insulina, pode ocorrer hipoglicemia severa se não for diminuída a dose de insulina à medida que a doença renal se agrava. Então, com insuficiência renal, há uma maior sensibilidade às doses de insulina e deve-se fazer o ajuste para menos nesses casos. Uma outra preocupação muito grande na insuficiência renal crônica é a hipercalemia, então termo que se relaciona à hiperpotassemia. Geralmente, ela causa muitos problemas nos estágios mais avançados da doença, quando aumenta muito a probabilidade de arritmias, que inclusive leva o paciente a risco de vida. Mas é preciso tomar cuidado. Conforme o caso, a hipercalemia pode aparecer também em estágios intermediários de IRC, o que leva o profissional a tomar cuidado no exame físico em considerar esta possibilidade. Quando há profunda queda da taxa de filtração glomerular, ou seja, do clearance de creatinina, são vistos os sinais que indicam maior gravidade, aqueles que se devem à uremia que vínhamos falando no início da aula. Então, vemos um paciente pálido e com significativo comprometimento do estado geral.
é um doente que muitas vezes é chamado de gravemente enfermo. O hálito é característico, chamado de hálito urêmico. E os sinais neurológicos, eles podem se tornar importantes em decorrência da encefalopatia urêmica. Então, o déficit cognitivo se agrava, relacionado à memória, dificuldade de concentração, problemas com linguagem. Pode ser verificado o flapping ou asterixis, que é um achado mais típico da encefalopatia hepática, mas que também pode ser encontrado em outros casos de encefalopatia metabólica. A mioclonia, que seriam movimentos clônicos, musculares repetidos, também podem ser encontrados com muita gravidade e, eventualmente, crises convulsivas. É muito importante, então, entender que, se adquirirmos a habilidade de fazer um bom diagnóstico clínico da insuficiência renal e muito mais da sua gravidade, conseguiremos com a semiologia ajudar muito na indicação em tempo hábil do paciente no hospital para avaliação nefrológica e consideração da possibilidade de hemodiálise. Antes da hemodiálise, podemos ainda nessa internação, ou inclusive antes dela, considerar danos reversíveis ou fatores de exacerbação, que podemos intervir para melhorar o quadro da insuficiência renal crônica. Devemos, portanto, nos perguntar, vocês veem no quadro à esquerda, se esse paciente não apresentaria infecção urinária. Às vezes a clínica não é tão expressiva. Então, urocultura, antibiograma podem ser medidas simples e de grande utilidade. Algum tipo de obstrução das vias urinárias, como cálculo ou outro tipo de obstrução, podem levar mais precocemente a procedimentos para suprimi-la, o que seria um elemento a mais para agravar a situação. Não descuidar de verificar se esse paciente não usou agentes nefrotóxicos, principalmente envolvendo medicamentos. A hipertensão, que como falamos é um achado clínico muito relevante, pode ter momentos de agravamento substancial, produzindo emergência hipertensiva. Então, o ideal controle dessa situação, ou pelo menos razoável controle, vai ajudar muito na minimização da piora renal e necessidade de interferências mais invasivas e de risco para o paciente. A insuficiência cardíaca, pela sobrecarga de volume, pela retenção de sódio, entre outras condições que estão relacionadas sistemicamente à doença renal crônica, é uma condição que podemos tratar e melhorar o estado geral do paciente, pelo menos, vamos dizer assim, parcialmente. A insuficiência renal crônica é uma condição clínica que apresenta uma riqueza de manifestações, de sinais e sintomas, porque tem repercussão sistêmica, afeta vários sistemas orgânicos. Vamos começar aqui com as alterações de pele. Então, como já falamos previamente, podemos ter prurido, que é uma condição geralmente se apresentando sem racho cutâneo, mas incomodando muito difusamente o paciente. A xerose, que seria uma pele seca tendendo à descamação. Estamos acostumados com o facies renal, onde o paciente se apresenta pálido, com uma coloração amarelo palha no rosto e no corpo, que não é icterícia. Porém, numa fase mais avançada, pode ocorrer uma pigmentação marrom, uma hiperpigmentação da pele que pode se misturar com aquele padrão gravemente enfermo, pálido, de coloração amarelo palha. Seguindo em frente, ocorrem então as manifestações gastrointestinais. Perda de apetite, náusea, vômitos e, muito curioso, soluços. Então, aqueles soluços que não cessam com facilidade e que não encontramos uma explicação óbvia para os mesmos. A doença renal crônica, ela tem uma interferência também no metabolismo ósseo. Aqui vamos comentar sobre a hipovitaminose D, que pode ser
aumentada na vigência de doença renal crônica, o que leva à osteopenia e osteoporose na sequência, com risco de fratura cada vez maior. A musculatura ela sofre muito também na doença renal crônica. Se o paciente, por exemplo, é idoso e pelo envelhecimento já temos uma tendência à sarcopenia, ela vai aumentar bastante essa perda de massa muscular com a doença renal crônica associada. Temos também aqui o enfraquecimento muscular, as cãibras que se tornam mais frequentes, muita atenção para o sintoma cãibra em um paciente que ainda não tenha muita sintomatologia renal evidente. A desnutrição, hipoproteinemia, o desgaste muscular, portanto, são achados que devem ser levados em consideração. Os distúrbios hematológicos também estão relacionados à insuficiência renal crônica. Damos destaque aqui, na ordem que está exposta, para a disfunção plaquetária, lembrando que não se trata de diminuição do número de plaquetas no sangue periférico, mas sim, como o próprio nome fala, de uma disfunção ou de uma alteração da qualidade da função das plaquetas. Pode ocorrer anemia, essa anemia deve-se a déficit de eritropoetina e também pode ter um componente de deficiência de ferro por diminuição da absorção de ferro intestinal devido à IRC. Também a doença renal crônica pode levar e leva, nas suas fases mais avançadas, a um comprometimento da imunidade celular e humoral, contribuindo então para o comprometimento do estado geral do paciente. As causas cardiovasculares, como já vimos em vários slides anteriores desta aula e da parte 1, os achados cardiovasculares sempre estão muito presentes. A hipertensão arterial, que contribui para o desenvolvimento de hipertrofia do ventrículo esquerdo e insuficiência cardíaca. Há muita relação aqui com sobrecarga de volume. Pode haver também aumento do risco de doença coronariana nos pacientes renais crônicos. E a pericardite, embora não tão comum quanto os outros achados, eventualmente pode aparecer. Devemos ficar atento à ausculta para atrito pericárdico ou numa fase de derrame pericárdico e hipofonese de Bullies. Como vimos anteriormente, as manifestações neurológicas elas são importantíssimas e geralmente estão, a maioria dessas manifestações, envolvidas na fase mais grave de maior risco de vida para o paciente. Então, aqui temos incapacidade de concentração progressiva, o sono, que pode aparecer um pouco antes, ele se torna bastante difícil, o paciente podendo apresentar, como falamos, pernas inquietas e outras alterações relacionadas ao sono, ou dificuldade dele. Há uma sonolência durante o dia. Podemos detectar sinais de neuropatia periférica sem que identifiquemos uma causa óbvia. Os sintomas psicológicos vão se agravando progressivamente, tais como ansiedade e depressão, e, na fase mais importante, coma e convulsões. Bem, então, como vemos aqui, a insuficiência renal crônica ela tem um espectro muito grande. E vamos fazer, então, um resumo do que vimos nas considerações finais. Em alguns momentos, a evolução do paciente e os achados clínico-laboratoriais da doença renal aguda e crônica poderão parecer semelhantes, mas a grande questão é de que, na insuficiência renal crônica, os sintomas vão surgindo de uma forma bastante discreta, gradual, até que haja um declínio crítico da taxa de filtração glomerular. Então é preciso lembrar que na fase mais crítica, muitos sintomas de uremia podem se assemelhar na insuficiência renal aguda e crônica, mas a evolução clínica na IRA ela é uma evolução abrupta, com queda abrupta da taxa de filtração glomerular. Então, muitos dos sintomas que vimos aqui na doença renal crônica não vão aparecer porque não houve tempo deles se instalarem. Porém, na fase terminal, teremos, da mesma forma, os dois casos
a síndrome urêmica. Concluindo, reforçamos aqui o que vimos anteriormente na aula. Na semiologia básica, é importante lembrar que, à medida que o estágio da doença renal crônica vai avançando para a sua fase terminal, encontraremos com maior gravidade sinais, sintomas e achados laboratoriais que evidenciam a característica sistêmica da doença. Então, para que façamos uma abordagem adequada diagnóstica e favoreçamos uma abordagem adequada terapêutica, devemos ter uma visão semiológica bastante ampla. Encerramos aqui, então, a parte 2 sobre semiologia renal básica, achados clínicos.